Hoje nós vamos, o inimigo não dorme, mas nós também não dormimos, né? Então, hoje nós vamos aprender a combater o mal, a chegar mais perto de Jesus, né? E ter uma vida espiritual plena, porque a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui rumo alcançar uma estrada que nos leva para a salvação. Então, eu convido vocês agora, em primeiro lugar, nós vamos rezar no verso dessa oração de São Miguel. Ela está benta, foi benta pelo Padre Nilo ontem, terça-feira. Eu convido vocês no verso da oração, dessa oração, tem aquela oração poderosa, que é a oração de São Miguel. Então, vamos fazer juntos essa oração de São Miguel? Agora, São Miguel, o arcanjo, defendei-nos... Vamos ficar todo mundo em pé. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém? Amém. Podem se sentar, né? Depois, em seguida, nesse papel está escrito oração da armadura do cristão. Vou deixar essa oração para um pouquinho mais tarde. Ou vocês podem ler em casa. Quando a gente vai batalhar, a gente põe uma roupa própria. Mas uma oração espiritual, para a gente vencer a batalha, é o terço, né? É o escudo da fé, é a palavra de Deus, é a Eucaristia, é a confissão, né? É o jejum, é a mortificação. Então, nós vamos saber o que é esse combate espiritual. O combate espiritual significa a gente montar uma estratégia cristã, né? Para entrarmos numa guerra. Numa guerra que nós vamos entrar contra o quê? Contra o mal, né? Contra os vícios, contra as tentações. Pensem tudo no espiritual, não no material. Aqui, ó. Contra as tentações, os vícios, os maus hábitos, as más atitudes. E toda vez que eu falar contra o mal, né, eu vou dizer, porque eu não quero dar ibope para o maligno, eu vou dizer assim, o mal é aquele, quem é? É o anjo decaído, que foi expulso do céu, porque ele queria ser como Deus. Então, que ele trava contra nós uma batalha para a perdição da humanidade. Então, toda vez que eu falar do mal, é isso, tá? Então, e num combate espiritual, nós temos que ter armas espirituais. As armas espirituais são aqueles conselhos, são aquelas atitudes pontuais que nos evitam de adquirir brechas, né, no meio do caminho, sabe? A brecha, a abertura por onde entra o pecado, por onde entra o mal, né? Então, nós temos que tapar essas brechas em nós, espiritualmente. Não é aquilo que, quando a gente está com frio, põe um casaco e o frio passa. Não, é bem diferente. Bom, eu falei do combate espiritual, né? E tudo isso está baseado na Bíblia, está tudo na Bíblia, está também no Diário de Santa Faustina, está no livro Combate Espiritual de Lourenço Scopoli também. Então, é um estudo planejado, porque a gente tem que combater os dardos do inimigo, certo? Então, é o seguinte, quando a gente vai combater o mal, a gente jamais pode entrar no território do inimigo, porque aí a gente vai perder. A gente tem que ficar no território de Deus, o território de Deus. E qual é o território do inimigo?
É onde nós não temos a graça. É onde nós estamos em pecado mortal. É onde a gente desobedece a Deus. É onde a gente não desenvolve as virtudes da esperança, da fé, da caridade. É onde a gente não tem a oração diária. É onde a gente não tem o terço. É onde a gente não comunga. É onde a gente falta a missa. E também, muito importante, é aonde a gente está no lugar que Deus não quer que a gente esteja. Se vocês quiserem depois ler com calma, em Deuteronômio 18, se não me engano, versículo 10, 11. Deus não permite. Aí nós estaremos em pecado mortal, hein? Quando a gente vai à astrologia, vai invocar os mortos, vai à feitiçaria, né? E na adivinhação. Nesses lugares, Deus não está. Agora, se a gente tem uma vida espiritual plena, né? Procura se confessar, procura estar com Deus, o inimigo não se aproxima de nós. Tá? Então, eu aqui vou falar sobre 3 pontos muito importantes para a gente ganhar a vida eterna, porque aqui não é onde nós vamos morar no céu. Vocês querem morar no céu? Eu quero, né? Mesmo que a gente vá para o purgatório, né? Ficar um pouquinho lá, ou muito, não sei, mas a gente quer ir para o céu, né? E também a gente evitar também aqueles pecados de estimação, sabe? Aqueles pecadinhos que a gente faz toda hora e diz, isso não é pecado mortal, deixa para lá. Né? Então, tudo que eu estou falando aqui, às vezes eu falo alguma coisa a mais, mas é porque aqui, nesse salão, o Espírito Santo está. A Maria Tereza viu que o Espírito Santo está pleno aqui, no meio de nós. Né? Então, ele está nos inspirando. Então, o primeiro ponto, desconfiança de si mesmo e total confiança em Deus. Segundo ponto, oração, que não pode faltar. E terceiro ponto são os exercícios espirituais que vão nos ensinar a vencer essa batalha. O primeiro ponto, desconfiança de si mesmo e total plena confiança em Deus, ele significa o seguinte, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito, nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, de Deus. Né? Então, nós temos que confiar plenamente nele. Ele pensou em nós mesmo antes da gente nascer. Ele já tem um plano para nós. Só que nós, através da nossa liberdade, do livre-arbítrio, nós nos desvirtuamos, né, das coisas que Deus nos dá, que é para o nosso bem. Então, a gente não pode ser o nosso centro é Deus. Né? Nós não podemos praticar a egolatria. Né? Quando eu me tiro do centro, eu acho a minha finalidade. E sabe que a minha finalidade é o próximo. Né? Através do próximo, eu chego no céu, porque eu desenvolvo várias virtudes, vários hábitos que eu levo para o próximo, o Evangelho. Então, nós devemos recorrer à Bíblia, à Sagrada Escritura, que ela assegura que os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Que o Senhor seja a sua confiança. Essa frase está em Provérbios, viu? Provérbios 22, 19. Que Ele seja a sua confiança. Né? A gente não pode viver no modo selfie. Hoje em dia está tão na moda o selfie. Não, vamos sair do selfie. Né? E vamos nos dedicar mais ao próximo, que é aquilo que o Senhor quer de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vocês sabem que, olha, eu fiz esse estudo junto com Deus do meu lado, o Espírito Santo, São Miguel Arcanjo, São Pio, estou com o terço bento dele que eu ganhei. Eu fiz esse estudo baseado na palavra. E ele ainda diz assim, para nós, ele é tão maravilhoso, ele nos ajuda tanto, que ele, em Apocalipse 3, 20,
ele fala, olha que riqueza, eis que eu estou à sua porta. Ele quer entrar, né? Ele quer entrar. Se nós abrirmos a porta, ele entrará e ceará conosco. Então, nada como estar junto com Deus, confiando nele, independentemente de qualquer situação, né? Segundo ponto, já falei da confiança em Deus. Segundo ponto, a oração, não pode faltar, né? A oração é o caminho da nossa salvação. A oração é o encontro pessoal com Deus, né? É necessário que a gente tenha uma fé viva, uma confiança em Deus. A oração, ela deve ser feita respeitando sempre o quê? A intenção que o Senhor tem para nós. A gente pede, né? Mas a gente espera e aguarda, porque às vezes o Senhor tem uma coisa muito maior, né, para nos dar um privilégio maior, para nos dar do que aquilo que a gente está pedindo. Às vezes a gente está pedindo que a gente quer casar com uma pessoa, né, e que a gente acha que aquela pessoa é ótima para nós, né? A gente pede, o que acontece? Aquela pessoa não vem, não era para nós, né? E aí ele sabe que não é para o nosso bem. Então, a gente tem que respeitar a intenção de Deus. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Vocês lembram daquela oração da viúva? A viúva de Lucas, que está em Lucas 18, versículo de 1 a 8, depois vocês leiam em casa. Era uma viúva que pedia, atormentava o juiz, atormentava que ela queria ganhar do adversário dele. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou. Ela ganhou porque ela atormentou tanto aquele juiz com a oração dela, que a oração dela se tornou perseverante. E não há o que Deus não faça com uma oração perseverante, desde que seja para o nosso bem. E nós podemos pedir na oração também a intercessão dos anjos. Olha, a intercessão de São Miguel, que nós fizemos agora, dos arcanjos, a intercessão de Nossa Senhora, né? Outro dia, a Ruth me disse, você já viu que Nossa Senhora de Medjugorje, através das mensagens que ela nos dá, a Rainha da Paz, ela nos deu 5 pedrinhas para combater aquele gigante Golias que tem dentro de nós, para combater o mal. E eu fui lá atrás dessas pedrinhas para saber. Uma dessas pedrinhas era o rosário, né? Em Fátima também, para a gente rezar o rosário. Então, a oração, ela é eficaz, né? Ela é fonte de graças. Não há o que Deus não nos dê pela oração. E as outras pedrinhas, né, são Bíblia, ler a Bíblia, confissão mensal, jejum e Eucaristia, né? Com isso, nós estamos numa vida a caminho da salvação. Bom, em seguida, agora, nada te impeça de rezar sempre, isso é importante. Nada te impeça de rezar. Não arrume desculpa. Sempre é hora de rezar. Nada te impeça, isso eu peguei para mim, nada te impeça de rezar sempre. Está em Eclesiástico 18, versículo 22, tá? Porque Deus fará justiça aos seus escolhidos. Olha que importante. Ele tudo vê, nada escapa. Agora a gente falamos da confiança no Senhor, falamos da oração, e agora nós vamos falar dos exercícios espirituais. Os exercícios espirituais são aqueles que nos colocam sob a inspiração do Espírito Santo e vai abatendo todos aqueles desejos desordenados que a gente tem no nosso coração, porque sozinho não somos nada. Nada. Nós precisamos praticar esses exercícios. São igual aquele exercício físico que a gente faz na academia. Tão bom, o corpo vai ficando melhor, a gente precisa fazer diariamente, mas mais do que nunca o exercício espiritual é que nos leva para o céu, e não o exercício físico, certo? O exercício, ele deve ser diário, né?
E são atitudes que geram grandes resultados. Nós temos, olha, não se assustem, hein, mas nós temos 26 exercícios espirituais. Eu vou falar assim um pouquinho de cada um, né? A nossa querida Santa Faustina, ela tem um livro chamado Diário de Santa Faustina, que eu fui olhar. Ela tem várias regras lá, né? Ela que inspirou esse livro. E ela é inspirada por quem? Por Jesus. Ela recebeu de Jesus o seguinte: fuja da tentação. A tentação é um convite para pecar. A tentação é uma brecha na nossa vida enorme, enorme. E ela diz ainda o seguinte: não dialogue com o mal. Não converse com ele. Acabou, morreu, está lá. Eu quero ir para frente, né? Quando você dialoga com o mal, você fica ruminando aquela coisa negativa, né? Então, o que a gente tem que fazer para evitar a tentação? O que a gente tem que fazer? É importante se ocupar, né? Cabeça vazia, oficina do demônio, do diabo, de Satanás. Eu falei que não ia falar, mas é para a gente deixar claro isso. Então, a gente tem que se ocupar de coisa boa, né? E se tiver muito, muito difícil, pega essa tentação e leva para o sacerdote. Leva para um diretor espiritual, né? A gente leva para ele, e ele tem frases assim que pegam a gente na curva. Eu mesmo já presenciei, já ouvi. Eu tenho um diretor espiritual maravilhoso, ele tem apenas 94 anos. Ele é uma bênção na minha vida. Uma frase dele conserta tudo, Frei Paulo. Né? E ele disse: você vai dar um ensino? Eu falei: vou. Cheguei lá, eu falei: o senhor me abençoa? Abençoa. Aí ele disse: cadê a tua arma? Olha a minha arma aqui, o meu terço. Ó. Sabe quem falava de arma? São Pio. São Pio, quando levantava, ele dizia: onde está a minha arma? A minha arma é o terço. Nada contra o terço, nada. Tudo com Deus. Dito sobre a tentação, e também quando a gente levanta, já vai pedindo a proteção do anjo da guarda. Eu já levanto com ele. Eu não sabia fazer muito isso, mas agora eu levanto e falo assim: anjo da guarda, vai comigo. Aonde eu estiver, que o senhor esteja comigo. Segundo exercício espiritual. Qual é? O que está escrito aí o segundo? Pode falar. Coloque seu amor próprio em último lugar. Coloque seu amor próprio em último lugar. No pecado, nós temos o pecado original, né? Esse pecado original fez um estrago na nossa alma, sabe? Porque ele nos deu, assim, uma categoria de imperadores, né? Como se a gente soubesse tudo, fizesse tudo, e querendo só aparecer. Quanto menos a gente aparece, melhor é, né? O amor próprio, ele é um amor doente. Ele não é uma autoestima, ele é um amor doente. Então, pensem bem nisso. Deixe o amor próprio em último lugar. Terceiro tópico, moderação no falar. Esse é o máximo, né? Difícil, né? Moderação no falar. O que significa isso? Não ficar murmurando nos cantos, não fazer fofoca, né? Não falando mal dos outros, não falar palavrão. O mal, aquele lá, ele adora um palavrão, ele habita no meio do palavrão. Então, deixa essas palavras de baixo calão longe, não tomar o nome de Deus em vão, né? Jurar. Não precisamos jurar, né? Que a sua verdade seja a sua verdade. E uma coisa também, não precisamos ficar dando opinião de tudo. Às vezes, o silêncio é melhor, né? Opina aqui, opina ali. Não faz bem para o nosso coração, sabia? Agora, tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu aprendi também, que diz o seguinte: fale menos de si, fale nada dos outros e fale muito de Deus. Fale menos de si, fale nada dos outros, fale muito de Deus. Eu tenho certeza que não abre brecha. Né? Aí a gente não dá brecha para o mal. Quarto, vejam como a oração diária, a oração é importante. Ele repete aqui:
oração diária, né? É aquele comprometimento que a gente tem que ter com uma vida espiritual. Né? Nós sabemos que temos dificuldades durante a vida toda, mas, através da oração eficaz, perseverante, nós vamos traçando o nosso caminho rumo ao céu, porque só Deus transforma a nossa vida. Agora, eu também aprendi uma coisa, sabe? Não sabia muito bem isso, não. No meu estudo, lá com Santa Faustina, na Bíblia, a gente tem o costume de rezar e pedir coisas materiais. Senhor, eu quero entrar na faculdade. Senhor, eu quero ganhar uma passagem para os Estados Unidos. Senhor, eu quero... Podem falar exemplos, viu? Aqui podemos falar tudo, né? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu quero ficar rica. E várias coisas materiais. Porém, o Senhor, Ele mesmo, através do Diário de Santa Faustina, nos ensinou. Por que vocês não pedem graças espirituais, em vez de ficar pedindo só bem material? Né? O que são as graças? Eu vou pedir. Senhor, me dá a graça de ir à missa todo dia. Eu não consigo. Coloca um horário para mim, organiza a minha vida, Senhor, porque eu não vou, às vezes estou sem vontade, eu quero ir à missa todo dia, porque é graça para mim. Senhor, eu peço a graça de ir ao Santíssimo todo dia, Senhor. Senhor, eu quero rezar o terço todo dia. Ainda não rezo o rosário, Senhor. Me dá a graça de rezar o rosário. Então, são graças espirituais que a gente tem que pedir. Sabe por quê? Porque a gente tem que pensar grande. A gente tem que ampliar o nosso pensamento, a nossa sabedoria. Pensar grande, porque a oração ela alcança milagres. Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Gente, depois que eu fiz esse estudo, eu acho que eu rezo o dia inteiro. Eu posso não prestar atenção, mas eu vou na cozinha, eu estou rezando. Aliás, Santa Teresa dizia, Deus está entre as panelas. Então, eu vou cozinhar um arroz, eu estou rezando. A Helena que faz isso, né? Onde ela vai, ela reza o dia inteiro. Eu vou na sala, eu rezo. Eu vou no supermercado, eu rezo. Eu estou no carro, eu rezo. Às vezes, eu não estou prestando atenção, não faz mal. É melhor rezar mal do que não rezar. Né? Deus vê tudo. Né? Então, Deus fala que sem Ele nós não podemos fazer nada. Tenha intimidade com Ele. E aproveitem a visita ao Santíssimo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A visita ao Santíssimo, ela é de graça. Não paga nada. A gente chega, senta, tem sempre lugar para sentar. Né? Então, o que acontece? A gente, se fosse paga, eu garanto que vai ver que tinha uma fila. E ele está lá vivo, no sacrário, coração pulsando de alegria quando a gente chega. Então, nada como uma oração diária. Agora, vamos para o 5. Ame a palavra de Deus. Aqui eu vou perguntar até para vocês, né, que a Bíblia é uma bússola. Sem a Bíblia, a gente não tem vitória. Né? E eu poderia aqui falar com vocês, perguntar para vocês alguns versículos, que gostaria que cada uma falasse, aquele versículo que toca no coração de vocês. As servas, quem está aí, por exemplo, um versículo que eu acho maravilhoso: não perturbe o vosso coração, pois Deus tem cuidado de vós. Né? Sem mim nada podeis fazer. Você. Tudo posso naquele que me fortalece, Maria Tereza. Deus é amor. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém quer falar um versículo que está no coração? Hein? Não temas. Helena, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso. Não temas, porque eu estou contigo aonde quer que você for. Um versículo mais lindo que o outro. Se alguém tiver mais algum que quiser falar, esse crê no Senhor e será salvo tu e a tua família, é poderoso, hein? É forte, hein? Tem seus filhos, sua família. Vai falando esse versículo. Às vezes seu filho faz alguma coisa que você não gosta, seu irmão, seu marido,
Fala lá, creio no Senhor porque será salvo tu e tua família. Amém? Então, vamos ficar bem animados, bem dispostos, porque o inimigo é louco para fazer a gente dormir. O inimigo é louco para entrar e fazer, mas aqui essa sala está lotada do Espírito Santo, tá? Então vamos para o 6º. Evitar a dissipação. A dissipação na Bíblia significa destruir, hein? Destruir. Eu fui procurar o sentido de dissipação na Bíblia, é destruir. Né? Mas o que é dissipar no nosso linguajar? É desperdiçar o tempo. Né? É a perda de tempo, é o desperdício de chance de conversão. Né? Mesmo no descanso, quando a gente vai descansar, é gostoso ler um livro. Escolha um livro dos santos, escolha uma passagem da Bíblia. Não perca tempo, porque a tentação não perde tempo. Isso é importante, viu? Ela não perde tempo. O demônio, ele está sempre ali. Mas sabe que eu aprendi uma coisa maravilhosa. Ele não lê nossos pensamentos. Ele não consegue ler o que a gente está pensando. Mas ele é tão astuto que ele começa a ver como são nossas atitudes. E aí ele entra pela brecha das nossas atitudes. Por isso que eu digo para você, orar, orar, orar. Porque ele não consegue entrar. Até rimou, né? É o seguinte, então, eu estou falando na dissipação, né? Lê o livro dos santos, direcione a sua alma para Deus. Quando você estiver na fila, reze, né? Numa fila. E, enfim, em todo lugar, reze. 7º, discernimento espiritual. Discernimento espiritual é que a gente, de tanto rezar, a gente começa a ter a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, a gente consegue ver aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do mundo, que vem da carne, que vem do mal. Aí eu falo, opa, isso não vem de Deus. Né? Por quê? Porque eu estou elevando a minha vida espiritual. E a origem da minha inspiração tem que vir de Deus. Então, o importante é cultivar uma grande amizade com o Senhor. Que Ele seja meu amigo eternamente. 8º, buscar direção espiritual. Isso eu já comentei. A direção espiritual é muito importante. Não precisa ser, pode ser uma irmã na fé, que a gente pede um conselho, pode ser um sacerdote que a gente tem amizade, que a gente assiste à missa, né? Mas é importante, porque com a direção espiritual a gente não faz escolhas más, a gente tem sempre alguém para nos aconselhar. 9, não deixe os sentidos vagando por aí. Ou seja, coloque sentinela nos seus sentidos. Quais são os sentidos? A boca, né? O falar, o ouvir e o pensar. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vejo, com o que eu falo, com o que eu vejo, falo, ouço. Né? Então, mortifique a sua curiosidade, porque a curiosidade entra aí com tudo. E se vocês quiserem olhar depois o que entra pelo ouvido, pela boca, ouvido, boca aí? Ah, estão prestando atenção, gostei, hein? Está em Gálatas 5:19. Aí vocês vão ler tudo que entra pelos sentidos. Gálatas 5, versículo 19. Entra impureza, discórdia, ciúmes, inveja, tudo que é de ruim. Né? Então, vamos prestar atenção nos nossos sentidos. Está vendo a televisão, aparece um programa ruim? Muda de canal, porque é brecha para ele entrar, e ele já entra na nossa sala, já pega o seu filho ouvindo, já escuta, e o mal entra. Número 10. Tenha grande paciência, essa eu não conhecia. Tenha grande paciência consigo mesma. Como é que eu vou ter paciência comigo mesma? Eu vou ter paciência comigo mesma porque eu vou desenvolver a humildade. Eu tenho que parar, fazer de novo, né? Então, eu tenho que ser humilde, tenho que ser obediente. Se eu for impaciente,
eu vou desenvolver o orgulho, que é um dos pecados piores que a gente tem. O orgulho, do orgulho vem uma multidão de pecados. Qualquer dia aí vai ter um ensino sobre orgulho, né? Volte com paciência. Depois, número 11, jejum e mortificação. Isso é próprio dos santos, né? Jejum e mortificação. A gente tem que ter uma liberdade interior. A gente tem que dizer não à carne. A gente tem que dizer para o corpo assim, agora não. Eu não quero. É difícil? É, mas eu não vou fazer. Eu não vou comer isso, eu não vou beber aquilo. Eu vou me alimentar de Deus. E não do meu prazer do mundo, e não dos meus apegos. Jesus jejuou 40 dias no deserto, eu não posso jejuar um? Né? Então, e não precisa ser esses jejuns assim, fortes, terríveis. Olha, um grande jejum que a gente pode fazer, uma mortificação, é vencer-se a si mesmo nas tarefas do dia a dia. Tratar com amor a sua família, quando a gente não está com muita paciência. Eu vou fazer essa mortificação. Né? É uma renúncia em busca das coisas do alto. Né? O jejum que agrada a Deus também é aquele que quebra as amarras da alma com o orgulho, com a soberba. Esses dois pecados são terríveis, pecados mortais. Esse é número 11. Depois, vejam, ele está pedindo assim agora, no século que a gente está. Mas os santos, sabe qual era o jejum dos santos? O que eles faziam, as mortificações, era se açoitar, às vezes colocar o pé na cinza, né? Quente. Olha que forte, né? Então, tudo no céu, viu? Para nos ajudar. Estão todos nos céus. Número 12, não seja escravo do dinheiro. Isso fala por si só. Por que eu não vou ser escravo do dinheiro? Porque eu devo desenvolver a caridade, né? A fé sem obras de nada vale. É bíblico isso. Então, pratique a caridade. Seja generoso com as pessoas. Número 13. Está muito rápido. Eu quero saber se estão entendendo. Está tudo certo? Tá, dá dando para anotar, vocês podem me perguntar qualquer coisa, né? O que eu quero que vocês prestem atenção, sabe por quê? Porque isso que eu estou falando, que o Espírito Santo me ensinou, é o caminho do céu. Esse é o caminho do céu, porque ele não desvirtua a gente. Então, 13, ame a Eucaristia com todas as suas forças. Com a Eucaristia, você nunca vai ser derrotado pelo mal. O mal não pode com você. Ele não pode nunca com você quando você tem a Eucaristia. E nós temos tantas igrejas para ir. É tão fácil, no caminho, a gente tem igrejas para a gente ir. Né? Para a gente entrar, para a gente tomar a Eucaristia, para a gente assistir a missa. E uma coisa eu queria dizer para vocês, que eu aprendi lendo nesse estudo. Quando a gente se dobra para Jesus Eucarístico, Deus se levanta e combate por você. Olha que forte. Uau! Né? Então, a adoração, adorar Jesus, que é a chave da vitória. Né? E vamos lá, e vamos nos esconder no coração de Jesus. É o que Ele mais quer, nos abraçar no coração dEle. 14º, confissão e arrependimento. Isso também, né? Faça um exame de consciência. Faça pelo menos uma confissão mensal. Uma confissão mensal. Eu pensar as coisas que eu fiz de errado. Confesse e acabou, viu? Confessei, acabou, vira a página, não vai voltar no pecado. E em Provérbios 28, 13, esse é importante. Eu vou ler e vocês gravem bem isso. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa
alcançará a misericórdia do Senhor. Então, quando você se converte, são apagados, confessa, se apagam os seus pecados. E vem aquele refrigério para a tua alma. Olha que delícia, né? Vem aquela presença do Senhor. Provérbios, essa eu não sei decor. 28, 13. Aí, TJ. 28, Provérbios 28, 13. Número 15. Número 15, não se gabe do dom de Deus. Eu não sei por que as pessoas, né, elas se imbuem daquilo que Deus deu e daquilo que Ele pode tirar. Porque o dom que nos foi dado por Deus. Nós não merecemos nada disso. É graça dele. São o quê? São habilidades que Jesus nos dá para que a gente a usemos em qualquer ministério da igreja. O dom tem que ser usado como tarefa. Né? Certo. Número 16. Esse também é demais. Restrinja a sua impetuosidade e a sua impulsividade. Impetuosidade é aquela pessoa incontida, né? É aquela pessoa que tem aqueles rompantes. Sai por aí, fala besteira e depois não dá para voltar atrás, né? Bateu, levou. Não, que bateu, levou. Não pode, viu? Vamos pensar, né? E a impulsividade é uma incapacidade de resistir às tentações. É fazer as coisas sem planejar. Já pensou se eu viesse aqui e não tivesse estudado? Eu só ia falar besteira. Então, a gente tem que estudar, tem que aprender para poder falar, né? Com ganho de causa. Né? E o ruim é que a impulsividade, ela pode me colocar, eu mesma e as outras pessoas em risco. Né? Então, quem se precipita acaba pecando. Vocês sabem que a pressa não é uma virtude. Nunca foi, nunca será. Tá? Humilhe sua razão à vontade de Deus. Número 17, não falta tanto, agora falta 9. Cultive constante confiança na bondade, misericórdia de Jesus. É só olhar para o quadro aqui, ó. Cultive constante confiança na bondade misericordiosa de Jesus. Sabe por quê? Porque eu vou entregar as minhas misérias e Ele recebe as minhas misérias com a misericórdia dEle. Né? Vocês sabem que esse quadro, Santa Faustina foi incumbida, né? Ele falou para ela, Jesus falou para ela que ela tinha que fazer esse quadro. O pintor fez. Quando acabou de fazer, Jesus falou, está faltando uma coisa. Santa Faustina falou, já fiz o quadro, fiz tudo direitinho, tudo certo, o que está faltando? Jesus, eu confio em vós. Teve que ser colocado, depois do quadro pronto, esta frase. Ele quis mostrar que Ele está sempre perto de nós. Vocês viram que volta para o começo? Confiança nele? Aquilo que eu faço. Tudo volta, você vê? É uma coisa ligada na outra. 18. Reconheça seus pecados, mas não fique na culpa, e sim no arrependimento. Sabe por quê? Porque a culpa nos paralisa. Ela não deixa a gente ir para frente. A gente confessa, né? A gente fala, vai embora, levanta do confessionário, se arrependeu. Vida que segue, vida movimentada, né? E quando a gente fica paralisada, a gente fica assim, que nem esse furacão aí que está, Milton, né? A gente parece um furacão, ó. A gente fica girando em torno da gente o tempo inteiro, e isso traz uma angústia, uma agonia, uma ansiedade, e Deus não nos chamou para isso. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa e Deus não nos chamou para tudo aquilo que a gente quer fazer. Ele nos chamou para isso e a gente quer fazer aquilo e não faz nada direito. Esse 19 é muito importante, porque é o mal do século, né? Acalme a sua ansiedade. Eu falo todo dia isso para mim. Todo dia. Existe alguém aqui que não seja ansioso? Levanta a mão. Deixa eu ver.
Todo mundo, um pouquinho de ansiedade, todo mundo tem. Não aquela ansiedade que eu preciso tratar, ir no médico, que seja um transtorno, né, que precise uma terapia diferente. Agora, é essa ansiedade de eu querer dar jeito em tudo. Já me aconteceu isso. Eu tenho ansiedade por uma coisa que vai acontecer sábado. Eu sofro até sábado. Quando chegar sábado, ela não acontece. Entendeu? Eu sofri quinta, sexta e sábado, e não acontece. Né? Às vezes, um resultado de um exame, às vezes, um passeio, sei lá, coisas boas são boas, mas a ansiedade tem que ser normal. E na Bíblia, o Senhor, Jesus, ele tem remédio para todas as nossas situações. Uma delas é para a ansiedade. Eu queria... vamos ver se eu sei de cor, porque eu tenho falado isso sempre quando vem a ansiedade bater aqui na minha cabeça. Né? Filipenses 4, versículos 6, 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada, em tudo, em todas as circunstâncias, apresentai as vossas preocupações a Deus mediante oração, súplica e ação de graças, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Gente, não vos inquieteis com nada, quer dizer, não sofra tanto de ansiedade. Né? Então, se acalme. Não adianta nada. Deus habita na calma, no silêncio, na meditação. Quando a gente fica muito agitada, a gente faz escolhas pobres. Na calma, Deus fala, faz coisa errada, isso. 20, suporte com paciência as suas provações. Eu informo para vocês que a provação tem prazo de validade. Ela não é para a vida toda. Vocês já pensaram que algumas provações do ano passado não são as provações desse ano? Ela acaba? Ela acaba. Né? Então, ela te levará, com essa provação, ela te levará a um novo nível. Né? Porque você tem que dar suporte para essa provação. Qual é o suporte? Orar, jejum, penitência. Então, não brigue com a sua provação. Ela vai embora, uma hora ela vai embora. Conviva com ela e não lute com ela. Esse é muito difícil, tá? Porque a gente, através do pecado original, desenvolveu um orgulho louco. Chama-se cala-te quando te repreenderem. É difícil, hein? Você ficar quieto quando uma pessoa está te chamando a atenção. Mas aí tem duas coisas. Cala-te quando te repreenderem com amor, a sós, para que evite um mal maior. Isso chama-se correção fraterna. A correção fraterna tem que ser feita com amor. Mateus, é bom vocês anotarem, porque está escrito, Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Peça essa sabedoria, peçam. Né? E depois lá se desenrola quando a pessoa, o irmão não aceita, aí tem toda a explicação na Bíblia como a gente pode usar essa correção. Não te irrites com a ingratidão, número 22. Não te irrites com a ingratidão, a gente sempre espera, quem espera sempre alcança, não alcança nada, não alcança porque as pessoas não gostam de agradecer, te elogiar. Às vezes a pessoa vai te elogiar, só que tem um pontinho, já vi isso, um pontinho de inveja ali, entendeu? E aí ela está te agradecendo, mas ela está incluindo um monte de coisa naquilo que você fez. Né? Tá lindo o amarelo, mas se você pusesse o azul claro, ficaria mais bonito. Ela está te elogiando, mas ela está te criticando. Você entendeu? Então, não espere gratidão, faça simplesmente, faça. Né? Faça.
Então, ela está dizendo aqui que nem os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Já pensou se Jesus esperasse gratidão? Bom que ele se ressuscitou, né? Mas ainda voltou para nos ajudar aqui na terra, né? Em forma de hóstia, né? De comunhão e sangue. Nada, só digo uma coisa para vocês, nada escapa aos olhos de Deus. Essa é a gratidão. Ele é que vai pegar todas as nossas boas obras e vai julgar no juízo final. Não tenha medo da luta. A vida é uma luta ou não? Não é uma luta? Nós não estamos lutando aqui? Todo dia a gente pega um leão, né? Então, sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aqui, nesse não tenha medo da luta, foi Jesus que falou para Santa Faustina. Ele falou, Santa Faustina, não tenha medo da luta, porque eu estarei com você todos os dias. E aqui, depois em casa, não vou ler agora, a gente poderia, ou se vocês quiserem depois, ler a armadura do cristão. Na luta, a gente tem que vestir a armadura do cristão. E eu aprendi também, no ministério de intercessão que eu faço com as meninas, o seguinte: não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. E nós reduzimos o nosso pensamento na obediência a Jesus Cristo. Então, não adianta lutar, cara. É aqui, ó, que a gente tem que lutar. É aqui. Número 24. Quando o tédio e o desânimo baterem em você, fuja. Sabe aquele tédio, aquele desânimo que eu não vou sair de casa para ir no grupo de oração, pronto. Ah, estou cansada hoje. Não vou no grupo de oração, ficar em casa, comer um pedaço de bolo, assistir a sessão zigue-zague, tomar café, tomar sorvete. É a mesma coisa, eu vou ligar online. Não, é importante para aqueles que não podem vir assistir online, mas aqueles que podem, a graça é tanta. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, aqui eu estarei com vocês, né? Então, o desânimo, o tédio, é uma inquietação, é uma insatisfação, é um cansaço. E temos um remedinho também na Bíblia, em Mateus 11, versículo 28 a 30. Todo mundo sabe esse decor. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, esse é um versículo que, quando a gente está cansado, a gente deve falar também com Jesus sobre isso. Movimente-se. Quando você estiver desanimado, movimente-se. Vai na igreja, sai aqui, vai ali, vai conversar com uma amiga, porque senão você vai ficando parado. Não é bom. Número 25. Tem uma coisa que eu queria falar. Eu estava perguntando para o meu filho sobre o desânimo. E ele me disse, foi bom, porque ele aprendeu também, eu li isso tudo para ele. Você vê a importância sempre a hora de evangelização. Perguntei para ele, qual é aquele bicho? Tem um negócio, ó céus, ó dor, ó vida, que azar. É a hiena hard, a hiena hard pessimista, né? É aquilo, não vai dar certo, não, ó céus, ó, como é que é? Ó vida, ó céus, ó vida. Não é nada disso, vida maravilhosa com o Senhor, né? Depois, não te guies pelo seu sentimento. 25, né? Estamos penúltimo. Não te guies pelo teu sentimento. Por quê? Porque é do interior do coração do homem que saem os maus pensamentos, né? Quando a gente tem uma vida espiritual boa, a gente pode se guiar por ele. Mas nos nossos sentimentos habitam apegos, orgulho, inveja, e por aí vai um monte de pensamentos ruins que habitam nos nossos sentimentos. Isso tudo está em Marcos 7, versículo 21. Fortaleça a sua vontade, tá? Para você não te guiar pelos seus sentimentos. Se fortalece com jejum, com penitência, com oração, né? Movimente-se, né? Agora, no número 26, eu tive, assim, um presente de Deus. Foi um presente mesmo.
é o último. O último significa o seguinte: isso foi um presente mesmo que Deus me deu, eu vou contar para vocês. Eu estava estudando a passagem. Quando eu esqueci, eu queria ver qual foi o santo que me falou, e, aliás, vou falar agora que eu esqueci, olha só. São João Maria Vianney falou que, quando a gente vai no sacrário, ele teve uma visão que Jesus sai do sacrário e abraça a gente. São João Maria Vianney. Né? Lindo, né? Mas, então, eu estava procurando o nome desse santo, eu queria saber. Eis que eu ligo o celular e eu estava no último dizendo, não ame o mundo. Me aparece o Frei Gilson dizendo, não ame o mundo. Eu estava estudando Não Ame o Mundo e ele falou bem na minha cara, não ame o mundo. Eu falei, ele colou do meu caderno, isso não é possível, né? Então, ele disse, não ame o mundo, ame o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele começa aqui. Né? Então, ele, pelas pequenas coisas, hoje, agora, ó, renuncia a tudo. Hoje começa o reino de Deus na minha vida. Hoje eu vou estudar, hoje eu vou ler mais a palavra, eu vou me sacrificar mais, eu vou à missa, eu vou comungar. Que se faça em nós a vontade de Deus. E que o Senhor nos liberte de todas essas amarras do pecado, dos vícios, da tentação, e nos dê o poder da tua graça. E também vocês estejam prontos para servir. E mantenham as suas lâmpadas acesas, através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, pelas mãos de Maria Santíssima, nos dê a verdadeira paz, aquela que excede todo o nosso entendimento. Amém. Eu e minha casa servirei